Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai soberano e Pai amado, é que nós, meu Pai amado, estamos mais uma vez reunidos, buscando a Tua palavra, a Tua presença, a Tua face, para que nós possamos, meu Pai, estarmos abençoados, para que nós, meu Deus, possamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos, porque nós sabemos que tudo vem das Tuas mãos. Então, meu Deus, nessa hora, manifesta, meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, e vem, meu Pai, marcar presença aqui neste lugar, e não somente, meu Deus, aqui no nosso meio, mas com cada pessoa que ouvir à distância, pela internet, pela rádio, que o Senhor, meu Deus, fale em cada coração, e que quando a Tua palavra, meu Pai, for anunciada e pregada, ela vá realmente produzindo fruto daquilo para qual vai ser lançada, para que nós todos estejamos abençoados, e este que ouvir a Tua palavra possa sentir a Tua presença, sentir a Tua misericórdia, a Tua graça, sentir, meu Pai querido, que o Senhor verdadeiramente é vivo e que está no meio de nós. Que a Tua presença, meu Pai, ela pode mudar qualquer situação, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que, quando nós consagramos a nossa vida em Tuas mãos, o Senhor nos guarda, o Senhor fica ao nosso lado, nós não caminhamos só, porque a Tua palavra diz que nós podemos ir lá no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Ou podemos ir, meu Pai, lá no mais alto monte, e ali também o Senhor estará conosco. E o Senhor Jesus disse que não nos deixaria até a consumação dos séculos, porque passaria os céus, a terra e os mares, mas a Tua palavra, ela nunca há de passar. A Tua palavra é a verdade. Por isso, meu Pai querido, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção soberana e manifesta da Tua graça. Enche-nos, ó Pai, com a Tua alegria, com o Teu querer, com a Tua unção, com o restauro, com a cura. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Enquanto nós louvamos e Te adoramos, coloca, meu Pai, por terra tudo aquilo que é pranto, tudo aquilo que é tristeza, todo o fardo pesado, todo o jugo, todo o ataque do inferno, tudo aquilo, meu Pai querido, que quer nos cegar, para que nós não confiemos na Tua palavra, mas em nome do Senhor Jesus, que caia por terra tudo aquilo que se opõe à pregação da Tua palavra, e que cada pessoa possa ouvi-la com prazer, com alegria no coração, sabendo que o Senhor é o galardoador daqueles que Te buscam, que o Senhor recompensa aqueles que acreditam que o Senhor existe e vão a Ti, porque de maneira alguma serão lançados fora e de maneira alguma irão partir de mãos vazias. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, enquanto nós louvamos e Te adoramos. Vai trabalhando em nosso coração, vai trabalhando em nossa alma e nosso espírito, para que nós possamos receber do Senhor a Tua palavra, receber, meu Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia chamado hoje. Muito obrigado e amém. Vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 9. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Capítulo 9, no versículo 11, diz assim: Aleluias, glória, glória, glórias. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Pai soberano, Pai amado, esta é a Tua palavra. Por isso, meu Pai querido, eu Te peço nesse momento que o Senhor dê graça para tudo aquilo que nós falarmos, para que seja através do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser lançada, em nome do Senhor Jesus. Entra, meu Pai querido, em cada lar, em cada situação, em cada pessoa que ouvir essa Tua palavra, porque eu sei, meu Pai, que a Tua palavra é milagrosa, que a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra não volta vazia. Então, meu Pai querido, envia a Tua palavra e que ela vá e produza o fruto para qual vai ser lançada,
em nome do Senhor Jesus. E amém. Salomão está dizendo aqui que ele voltei e me vi. Como quem diz, vou resumir tudo. Pode ser a pessoa que seja o campeão, o maior corredor. Ele venceu a corrida, o valente que venceu a guerra, ou o sábio. Mas tudo isso não quer dizer muita coisa. Ainda que a pessoa seja prudente e ela tenha adquirido e guardado riquezas, ainda que seja inteligente, mas nem assim o favor vai para ela. E ele está dizendo em outras palavras, pode ser o campeão, o que ganha a batalha, o melhor corredor, o mais sábio ou o mais prudente, mas todos, independente das suas qualidades, são dependentes de Deus. Muitas vezes a pessoa, por ela receber um título, talvez um dom que ela recebeu de Deus, um grande corredor, ela acha, lá no entendimento dela, que ela é uma pessoa muito valorosa, que ela faz algo melhor do que os outros. Mas talvez naquele momento, naquela hora, ela venceu a corrida, ele venceu um campeonato, mas se nós olharmos em toda a Terra, no universo todo, poderia até ser que tivesse um outro mais qualificado para vencer o campeonato, mas naquele dia ele não pôde participar, houve um impedimento. Talvez se fosse como num jogo de futebol, ele estivesse ali com o cartão vermelho, ou talvez numa outra situação, o grande corredor, ele torceu o tornozelo na hora da saída e de alguma maneira ele foi impedido de participar. E aquele que era para ser o segundo colocado, ele venceu. E ele passa a ser, naquele momento, o vencedor. E ele pode se exaltar, ele pode achar que ele foi o mais competente, ou que a sorte o ajudou, mas na verdade, todos somos dependentes de Deus. E ele diz aqui, olha, resumindo, não adianta, a oportunidade vai acontecer para todos. Nós precisamos reconhecer, é a hora certa, a hora que nós temos que estar preparados para quando a oportunidade aparecer. Porque tem pessoas que estudam, se preparam, trabalham muito, mas a grande oportunidade não aparece. Ou talvez quando apareça, ela não enxergue a oportunidade, porque o inimigo, ele tenta sempre fazer com que nós fiquemos cegos para as coisas de Deus, para a grande oportunidade da nossa vida. E às vezes a oportunidade passa e nós perdemos. Muitas vezes também nós não estamos preparados. Aparece um bom emprego, precisa da qualificação, a pessoa não tem o estudo, não tem o conhecimento. E se nós olharmos aí no dia a dia, fala, olha, tem tantos mil desempregados no Brasil, mas esses desempregados são os não qualificados, são aqueles que fazem tudo, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, ou se tiveram, não se esforçaram, são comuns, porque alguém que tenha um diferencial, um bom preparo, como diz aqui na palavra do Senhor, a oportunidade, o tempo e a sorte pertencem a todos. Em algum momento as coisas vão acontecer. Em algum momento, se você tem dinheiro, vai aparecer o bom negócio. Agora, se você não tem um dinheiro, o bom negócio passa diante dos teus olhos, você olha um ponto comercial e diz, olha, se abrisse ali uma padaria,
ia dar muito dinheiro. Se abrisse ali uma loja de roupas, uma doceria, ia ser um sucesso. Mas você não tem o capital e a oportunidade passa e você não consegue realizar aquele sonho. As coisas têm que andar casadas. Você tem que ter o dinheiro, tem que enxergar o bom negócio. Senão não adianta nada você ter o dinheiro e você não enxerga o bom negócio. Tem pessoas que ganham muito dinheiro pela sorte, por um acaso, mas de repente não sabem administrar, ou como uma herança, e perdem tudo. Não sabem multiplicar, não sabem fazer o bom negócio. Não adianta. Nós temos que ter realmente a mão de Deus na nossa vida, para que a gente não venha a perder a oportunidade. Temos que preparar no estudo, a perseverança, buscar na bênção do Senhor. No versículo 12 ele diz assim, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que ele está dizendo? O homem pode estar também muito preparado, ele pode ter sido o vencedor da batalha, pode ter sido o mais sábio ou o mais prudente. Ele pode ter conquistado grandes prêmios aqui na terra, mas ele não sabe. Assim como o peixe que vai nadando e ali de repente ele segue a correnteza ou ele segue a direção contrária à correnteza no determinado tempo e de repente ele encontra uma rede que o apanha e ele vai ser pescado. E ele diz que também acontece com o pássaro, porque o pássaro, ele vai buscar comida e de repente ele cai naquele laço que era uma armadilha e ele fica ali presinho pelo pé e o caçador vai lá e o retira. Também acontece com o homem, independente da sua qualificação, independente da sua situação financeira, todos, sem exceção, são dependentes de Deus. Ainda que a pessoa não reconheça, ainda que ela ache que é o próprio estudo, ainda que ela ache que é o próprio mérito, o próprio esforço, ou talvez que ela tenha recebido uma grande herança de família, nascido num lar, num berço de ouro, mas mesmo assim, ela é dependente de Deus. Reconhecendo ou não, mas o único que tem o sopro de vida é Deus. O inimigo, Satanás, ele usa pessoas para roubar, matar e destruir. O ladrão vem, pega uma arma, aponta e dá um tiro e a pessoa morre. Imita, tira a vida, mas levantar o morto, como fez Jesus, que restaurou a vida de Lázaro, que ressuscitou Jesus, que venceu depois de morto, só Deus tem esse poder. Ele é o autor e consumador da nossa vida. Reconheça quem quer que for ou não, mas existe um Deus, que se nós buscarmos e clamarmos, Ele diz na sua palavra que Ele responderá. E que nós poderemos vencer a batalha, a peleja, a corrida. Podemos ser prudentes, podemos ser sábios, porque Ele é o Deus que nos concede toda a graça e toda a sabedoria. E além de tudo, Ele tem uma promessa a mais, porque Ele diz que se nós ouvirmos e obedecermos a sua palavra, e nós tivermos a confiança total no seu Filho Jesus, o dia que Ele chamar, que Ele retirar a nossa vida aqui da terra, nós iremos passar a eternidade ao seu lado. Lá no seu reino nós entraremos e habitaremos e o veremos face a face.
Esse é o Deus que nós pregamos, é o Deus da Bíblia. Há uma incerteza para todas. A pessoa pode vencer a corrida, pode ser o mais eloquente. Todos, sem exceção, num determinado tempo, serão apanhados como peixe pela rede ou como pássaro no laço do passarinheiro. Porque um dia, quando você menos esperar, você não vai acordar. Você vai fechar os olhos e você vai deixar esse corpo, que é templo do Espírito Santo. E se você tiver entregue a tua vida a Jesus, tiver se consagrado a Deus, você vai habitar lá no seu reino, lá no céu. Se você tiver voltado as costas para Deus, achando que a tua capacidade, a tua maneira de viver, a tua filosofia, o teu trabalho, a tua família eram a prioridade, mas você não aceitou Deus na sua vida, Jesus como teu Senhor e Salvador, infelizmente, diz a palavra do Senhor e não eu, que lá naquele reino de justiça, naquele reino de paz, você não entra. Você fica fora. Deus, Ele nos dá uma opção. Ou você quer entrar no seu reino e se esforça, porque a sua palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, tem que haver empenho. Ou então você, quando for apanhado como as aves, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas um dia iremos morrer, nós estaremos perdidos. Por isso que Deus manda, e Ele escolhe pessoas para anunciar a sua palavra, para pregar a sua vontade, porque a vontade dEle é salvar a todos. Mas para que Ele possa executar o seu plano e executar a sua vontade, Ele mesmo deu as condições. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Nós falamos e pregamos da graça de Deus, da liberalidade da graça, do amor, mas Ele também é um reino de amor e um reino de justiça. Lá o maligno não entra. As pessoas que têm o coração mau, que querem lucupletar os outros, querem levar vantagens, querem fazer coisas para só ganhar, pessoas que agem com mesquinharia, com arrogância. A palavra do Senhor diz que lá não tem como, não entra. Tem que estar lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aqui no versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz assim, ele resume de uma forma muito rápida, porque o Eclesiastes, ele era um grande sábio, e ele diz assim, olha, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele está resumindo tudo. Olha, você pode ter ouvido pregação, você pode conhecer os livros de Moisés naquela época, você pode conhecer toda a lei, você pode ter sido um grande campeão, você pode ter sido a pessoa mais benevolente da face da terra, você pode ter sido o mais misericordioso, mas olha, de tudo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se você não temer a Deus, não reverenciá-lo como um Deus forte, como um Deus soberano, como um Deus criador de todas as coisas, como um Deus de amor, não tem como. Se você não guardar a sua palavra, os seus mandamentos, não tem como. E ele diz, porque este é o dever de todo homem. Ele não está dizendo que é um direito, não. Ele não está dizendo que, olha, se você quiser, esta é a opção. Ele está dizendo, não, este é o dever de todo homem. Direitos e deveres. A Constituição fala isso. Mas aqui é a Constituição dos céus. Você tem o dever de guardar os mandamentos de Deus. Ah, eu não creio em Deus. Eu não quero seguir a sua palavra. Eu não quero obedecer os seus mandamentos. Vai pagar o preço. Infelizmente, aqui nessa palavra está dito, quem crer,
for batizado, este será salvo. Quem não crer, disse Jesus, este será condenado. Condenado ao quê? A separação do Criador, a não entrar no reino de Deus, a andar num lugar árido, no Hades, no inferno. Esta é a palavra de Deus. Hoje pessoas não querem falar, mas Deus é Deus de amor. Será que Ele vai ter coragem de não permitir a entrada de alguém? Será que não existe um purgatório, um lugar onde você passa um determinado tempo e ali as pessoas vão aqui na terra rezando por aqueles entes queridos, vão acendendo velas, vão fazendo missas e rituais, e a pessoa sai daquele lugar tenebroso e entra no paraíso? Não. A opção é individual. A opção é pessoal. A escolha é de cada um. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem vai fazer a condenação? O próprio Deus. O próprio Deus amoroso, o próprio Deus que faz todas as coisas, o próprio Deus grandioso. E ele diz, olha, o resumo é esse: teme ao Senhor Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. É um dever, é uma obrigação. Se a pessoa quiser abrir o coração e os ouvidos, muito bem. Ele diz também em outro pedaço, em outro trecho da sua palavra, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele dá continuidade desse texto, já no Novo Testamento, no verso 12, e ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O que ele diz com isso? Olha, mesmo que haja licitude, mesmo que a lei não condene, mesmo que a maioria faça, mesmo que tenha virado usos e costumes da sociedade, são coisas lícitas, mas nem tudo convém. Não é tudo que o cristão, que a mulher, o homem de Deus pode fazer. Tudo aquilo que for provocar escândalo, tudo aquilo que for provocar o mal, não se deve fazer. É dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Hoje, se nós pegarmos aí a sociedade, a gente vê que muitas coisas, por usos e costumes, viraram na sociedade fatos normais. Hoje se vê um grande movimento LGBT querendo mostrar para as pessoas que tudo o que praticam é normal. A Bíblia não fala que é normal. A opção é de cada um. Ou você crê e obedece os mandamentos de Deus, ou você crê nas sociedades LGBT que estão aí induzindo as crianças e as pessoas no mundo. Talvez você diga, mas isso é discriminação. A lei condena. Olha, discriminação é o que fazem com a palavra do Senhor. Discriminação é o que fazem com as pessoas que se dizem crentes. Seguidores do islamismo, hoje, colocaram o terror na França, assassinaram um cartunista, porque um dia ele fez uma caricatura do Maomé. Fez um simples desenho, uma caricatura. Eles foram lá, colocaram o terror, mataram aquele desenhista. Mas de Jesus se fala o que quer. De Jesus se acusa. Homens e mulheres de Deus são ridicularizados na Assembleia, no Congresso, por deputados, por vereadores, e ninguém fala nada. Porque de Deus tudo pode. A própria palavra de Deus diz, o Senhor mesmo disse que, olha, se falar contra o Filho do Homem, Jesus,
pode ter perdão. Ele mesmo disse, muitos vão falar contra mim, mas eu perdoo. Naquela cruz, quando ele estava morrendo, ele olhou a multidão e ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas ele disse, mas um pecado não tem perdão. É blasfemar, é falar contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo é blasfêmia. E esse vai ser condenado à perdição, ao inferno. Não tem condição. Olha, palavra como essa não é uma palavra agradável, que nós estamos aí ou acostumados a ouvir ou queremos ouvir. Mas o Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quem vai guiar a pessoa? O Espírito Santo. Quem vai mostrar para a pessoa o que é certo ou errado? O próprio Deus, porque Deus nos colocou uma consciência lá dentro do nosso coração. E ele diz ainda, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que ele está dizendo? Olha, pode ter licitude, pode a lei permitir, mas tudo aquilo que vier para dominar a sua vida, toma cuidado. Pode ser um grande amor, pode ser uma paixão por um ente querido da sua família, mas olha, não se deixa dominar por nada, porque tudo que for fazer um domínio, um poder sobre você, vai prejudicar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. O que ele está dizendo? A comida é feita para você comer. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, não vai ficar nisso. Você pode ter a boa alimentação, o teu corpo foi feito para receber esse alimento, mas um dia Deus vai aniquilar. Deus vai acabar com essa situação. Mas o corpo, ele faz uma comparação. Não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ele está dizendo, olha, Deus criou o teu corpo para Ele habitar em você. Porque Ele é o teu Senhor. Não é para você fazer coisas erradas e se prostituir. Versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele está dizendo, olha, o autor da vida, ele vai ressuscitar você pelo seu poder, assim como ele fez com Jesus. Ele não vai deixar a tua vida acabar ali. Não, a certeza, como disse Eclesiastes Salomão, é que um dia você vai ser apanhado na rede, ou como um peixe, ou como um passarinho no laço do passarinheiro, porque quando menos esperar, aquele dia, a tua vida terminou. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Paulo está dizendo, mas olha, o Senhor vai ressuscitar. Assim como ele ressuscitou Jesus, os seus ele vai chamar para junto deles. Não acabou a esperança, não acabou, não extinguiu a vida, porque para ele todos vivem. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aquele que se une a Deus, que se une ao Senhor, nós que somos a igreja do Senhor, nós passamos a andar junto com o próprio Deus. Nós fazemos parte, nós se tornamos a cada dia criaturas novas, aonde Ele vai colocando o seu Espírito Santo, a sua unção que nos transforma, vai nos dando um conhecimento, a revelação, a consciência, e nós vamos se tornar um com o Senhor.
Assim como disse Jesus: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele era um com o Senhor. Deus quer da mesma maneira que a gente se torne um com o Senhor. Que nós possamos andar no mesmo espírito, na mesma vontade, temendo a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Ah, mas então o crente não pode fazer muitas coisas que o mundo faz? Não. Nem tudo é bom. Há licitude, todo mundo faz, mas nós não. E ele diz aqui no versículo 9 desse mesmo capítulo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode a sociedade aplaudir, pode a sociedade dar licitude, movimentos antidiscriminação, como dizem, movimentos da LGBT, podem falar o que quiser, mas tem que ver se não está enquadrado aqui nesse artigo da Constituição de Deus, dos mandamentos de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem como. A opção é de cada um. Ah, mas é lícito. A sociedade diz que não há penalização. Hoje, o homem pode andar como mulher, a mulher como homem, pode andar homem com homem, mulher com mulher. A sociedade aplaude. Sim. Mas a palavra do Senhor, o próprio Criador, ele diz não. E aí a opção é de cada um. A discriminação, não. Estou pregando o que está aqui na Bíblia. Ou será que hoje nós seremos impedidos de pregar a verdade? Estão tentando fazer lá no Congresso as PLs que proíbam os pastores de pregar a verdade. Querem que os pastores preguem somente o texto que eles quiserem, porque querem se envolver. Ainda que o Brasil seja um país laico, mas o Estado quer administrar as religiões. Este é o governo e o quadro atual. E ele diz, versículo 11, é o que alguns têm dito, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está dizendo, olha, se você andar como Deus quer, o próprio Deus vai te santificar, vai te purificar, vai lavar você e você vai ser justificado pelo próprio Deus, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Por isso ele diz também no versículo 7 desse mesmo capítulo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asnos da sinceridade e da verdade. Sempre ele compara o fermento, porque ele diz que um fermento, numa quantidade muito pequena, ele vai levedar toda a massa. Você vê que quando faz um bolo, você põe 1 quilo de farinha, uma colherzinha pequena de fermento. Aquela colherzinha pequena já é o suficiente para fazer a massa toda crescer. Assim é o pecado. Pode ser um pecado pequenininho, mas ele é o suficiente para fazer todo o seu corpo, toda a sua alma e o seu espírito ser contaminado e você não entrar no reino de Deus. Por isso, olha, a palavra de Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Use a racionalidade, a consciência, aquilo que Deus coloca dentro do teu coração
e escolha o caminho da verdade. Escolha o caminho da obediência do mandamento de Deus, porque aí Deus vai te ajudar. Você, quando for o corredor, vai ser o melhor corredor. Quando você for um profissional de qualquer área, você vai ser o melhor profissional, porque Deus, Ele vai te ajudar naquilo que você tem que ser preparado, naquilo que você tem que se esforçar para adquirir o conhecimento. Mas quando você tiver o conhecimento, Ele vai abrir as portas da tua vida, porque Ele é o Deus que abre portas aonde não existe. Ele abre portas em paredes que não têm portas. Ele abre portas em situações e ocasiões que não existem oportunidades. E Ele é o Deus que cria a oportunidade na tua vida. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, porque a bênção do Senhor vai acompanhar a tua vida. Ele vai fazer com aquilo que você se empenhou, aquilo que você se esforçou, vai dar um fruto. Jesus disse que pelos frutos você vai conhecer quem é de Deus, quem é abençoado, quem tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa diz, então é pelos bens que nós vamos analisar? É por aquilo que as pessoas conquistaram? Não, é pelo conjunto todo. Tem que ver se elas são obedientes aos mandamentos de Deus. Se não forem obedientes aos mandamentos de Deus, por exemplo, uma pessoa que acha que é muito abençoada, tem muitos bens, mas se ela for um avarento, diz aqui, não erreis, nem os avarentos, não entra. Mas ela tem tanto fruto, não entra, não está qualificado para o reino de Deus. Pode tomar uma bebidinha, aqui está dizendo, nem os bêbados. A pessoa bebe, perde a consciência, fica ali embriagado, não entra. Não tem como. Mas as pessoas vão ali fazer negócios, fazem jogadas, dizem que são fatos corriqueiros da sociedade, nem os roubadores, diz aqui. Aqui resume tudo, como disse lá Salomão em Eclesiastes, de tudo, resumindo, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não houver esse temor, você pode ter tudo na vida, menos o reino dos céus. E o Paulo diz assim, versículo 9, já por carta já tenho vos escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. A Bíblia, quando ela fala de prostituição, ela tem um sentido mais amplo. Um sentido não somente como nós estamos acostumados a pensar nas prostitutas e a prostituição sendo fruto disto, mas tudo aquilo que rouba o poder de Deus, tudo aquilo que rouba a glória de Deus, Deus chama de prostituição. Não é só a prostituição do inferninho, como diz aí na sociedade, não. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto, ele diz aí, não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo, olha, se você tem algum lá, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, que não conhece Deus, mas ele é avarento, ele de vez em quando engana, ele é idólatra, ele está dizendo, olha, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos desse mundo, ou com os roubadores desse mundo, ou com os idólatras desse mundo, porque senão é necessário sair do mundo, porque no mundo você só encontra isso. Se você olhar para o mundo e olha aí para o que tem acontecido no Brasil, você vai ver que é o fato normal. Anormal é quando alguém tem caráter, quando alguém não rouba, quando alguém não faz as coisas erradas. Isso está se tornando anormal, está virando chacota, é o bobo da corte.
Até na adolescência ou na juventude, quando você vê algum rapaz, uma moça que anda certinho, você fala, é um bobo. É um trouxa que está lá. Por quê? Porque ele obedece a palavra do Senhor. Ele tem o anseio de obedecer a Deus, ele faz as coisas certas, mas para o mundo, para a sociedade, ele é simplesmente um babaca que está lá. Porque a maioria está contaminada. A maioria está como nos tempos de Noé, com o coração mau, desejos maus no coração, praticando festas, casamentos, alegrias, se esquecendo totalmente do Senhor. Quem busca a Deus é a minoria. E ele diz, mas esses do mundo, você vai conviver. Porque se você não quiser conviver com esses, é necessário você sair do mundo. Não tem como. Você vai conviver com essas pessoas e vai tentar levar para elas a luz, porque você é luz. Você vai pregar a palavra de Deus, você vai falar do amor de Jesus. E aqueles que você conseguir ganhar para Deus, vai ter uma festa no céu. E diz ainda que se você ganhar um pecador lá para o reino de Deus, uma multidão dos teus pecados é apagado. Deus olha e fala, puxa, ganhou um pecador ali. Festa nos céus, porque os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. E aí, os teus pecados, diz lá, uma multidão, não são poucos, serão apagados. Deus simplesmente justifica e lança lá no mar, lá na profundeza do oceano, e não se lembra mais. Quer dizer, há um galardão para quem converte as pessoas, para quem leva as pessoas das trevas para a luz. E ele continuando, ele diz aqui assim, mas agora escrevi, versículo 11, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmãos. Ele está dizendo, olha, aquele que fala que é cristão, aquele que fala que é crente, que é evangélico, que é de Jesus, o termo que você gostar de usar, mas aquele que ouve os mandamentos de Deus e obedece, aquele que tem temor a Deus, e ele está dizendo, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Olha, ele está dizendo cautela. Veja bem com quem você anda. Os do mundo estão no mundo. Vai lá e leva a palavra. Mas se ele está dentro de uma igreja, dizendo que ele é cristão, mas de repente ele pratica esses erros aí, olha, não vai se associar com ele não. Nem participe do momento de alimento, de comunhão. Não vos associeis. E ele diz, versículo 12, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro. Ele está dizendo, olha as pessoas, o que elas praticam, usa o teu critério, analisa e julga. Vê se elas fazem o bem ou o mal, vê se elas andam de acordo com a palavra ou não. Faz uma análise. Muito comum o crente falar de tudo retém o que é bom. Mas o Paulo está dizendo, olha, vai olhando aí. Não julgais vós os que estão dentro? E ele fala assim, ele faz uma pergunta. Versículo 13, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O que ele está dizendo? Olha, se o camarada diz que é cristão, mas ele for roubador, mentiroso, anda na prostituição, é avarento, maldizente, bêbado, tira fora do teu caminho. Sai fora, não adianta. Não adianta você querer andar com uma pessoa assim. Melhor você seguir o teu caminho. Julga tudo isso se não faz parte do teu mundo, parte daquilo que você recebeu de Deus, recebeu do Senhor. Então, esquece, corta. Ah, mas o comodismo está muito bom. Não. E para terminar ele diz assim,
versículo 19 do capítulo 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo, olha, o teu corpo, que você gosta de cuidar com os cremes, com a chapinha, com o secador, os teus cabelos, com a roupa mais bonita, com o perfume, tudo isso pertence a Deus. Deus te criou, Deus te deu saúde, Deus te deu uma constituição física, uma estatura, a cor de pele, dos olhos, tudo isso, mas é proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. E ele diz, para terminar, versículo 20, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Dúvidas? Não ficou. Clara, uma palavra como essa. A opção é de cada um. A opção é para cada um acabar aceitando, se ainda não aceitou, Jesus como Salvador, para resolver obedecer os mandamentos do Senhor e ter reverência e temor ao próprio Deus, ou andar como o diabo quer, aplaudindo as coisas do mundo, se corrompendo e se afastando cada vez mais do Senhor. A palavra de Deus, ela também resume, como fez Salomão, e ele diz assim, olha, quem está limpo, limpe-se mais. Mas quem está sujo, suje-se mais. Não adianta a opção de ficar no meio termo, porque o Senhor Jesus e o próprio Deus disseram que antes o crente tem que ser crente, tem que ser quente, ele tem que ser consagrado à sua palavra, ou ele tem que ser frio, porque ele não tem um entendimento ainda, ele está aprendendo, mas ele diz que aquele que fica em cima do muro, o morno, e ele fala essa expressão com todas as letras da semântica, ele diz, eu vomitar-te-ei da minha presença. Aquele que é morno, está tudo bem, de tudo eu retenho o que é bom, o Senhor vai saber, eu sei, eu faço, mas eu não quero, mas olha, eu não tenho outra opção, minha esposa vai à tal igreja, meu marido vai ali, os meus filhos, eu estou ali, mas olha, eu não gosto muito, mas sabe como é que é? Morno. O Senhor diz que esse, ele vomita, ele tira da sua presença. Porque o frio, uma hora ele vai se arrepender e ele vai chegar na face de Deus e vai se converter. Aquele que tem prazer nas coisas de Deus, Deus vai derramando unção, vai capacitando e ele vai se tornando cada vez mais um com o Senhor. Mas a opção é de cada um. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai soberano, Pai amado, é que nós oramos nesse momento, meu Deus, porque quando nós se colocamos diante da Tua palavra poderosa, da Tua palavra que não volta vazia, nós vemos, Pai querido, quantos degraus nós temos que subir ainda, quantas coisas, meu Pai, nós temos que deixar para trás, porque nós somos míseros pecadores, e nós, meu Pai querido, que se dizemos cristãos e crentes, quantas vezes praticamos erros recorrentes, quantas vezes, Pai querido, porque não temos força, quantas vezes porque aquilo nos dá prazer, mas eu sei, meu Pai querido, que a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que purifica, que transforma, é o Deus que, quando nós vamos a Ti, não nos deixará ir embora tristes, sem recebermos aquilo que precisamos. Por isso, meu Pai querido, é que nós nesse momento estamos aqui orando, buscando, meu Pai querido, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, meu Pai querido, venha com a Tua unção poderosa
e transforme dentro do nosso coração, do nosso eu, aquilo que nós temos que ser transformados e mudados. Que o Senhor, meu Pai querido, entre em cada lar, em cada casa, em cada situação, meu Pai, aonde a pessoa estiver orando, aonde, meu Pai querido, estiver alguém que confia, meu Pai, que ouviu a Tua palavra. Ah, meu Pai querido, talvez esta pessoa tenha ouvido hoje, pela primeira vez, uma palavra como esta. Então, meu Pai querido, se nesse momento ela quiser entregar a vida para Jesus, e ela dentro do seu coração quiser falar, não, eu creio, eu quero viver aquilo que está nessa palavra, eu quero ser mudado, transformado. Então, Pai querido, entra agora com providência e abençoa, meu Pai, essa vida. Aquele, meu Pai querido, que quantas vezes andava nos teus caminhos, conhece a tua palavra, mas por um motivo ou outro ficou olhando para os homens, olhando para as coisas que estão acontecendo em nome do Senhor e se entristeceu. Mas que hoje, meu Pai querido, ela possa reconhecer que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus que não nos deixa só nem desamparados, e que diante de todas as tribulações da nossa vida, as dificuldades muitas vezes na saúde, no nosso psicológico, na nossa alma, no nosso físico, doenças e enfermidades, na nossa vida financeira. Quantas vezes, Pai querido, o mundo tem sufocado o nosso coração. Quantas vezes, Pai querido, situações com os familiares têm entristecido a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, meu Pai, nessa hora, e reverte tudo aquilo que é contrário a nós. Porque nós, ouvindo a Tua palavra, reconhecemos, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor dá oportunidade a todos, que a pessoa que se preparar, que a pessoa, meu Pai querido, que confiar em Ti, ela pode ser o campeão da corrida, ela pode ser o prudente que adquire conhecimento, ela pode viver uma vida de bênçãos e de paz aqui na terra, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos e não os deixa à mercê da sorte, porque o que o mundo chama de sorte, nós chamamos de bênção do Senhor. Por isso, meu Pai, enche-nos com a Tua bênção nesse momento e sopra, meu Pai, através do Teu Espírito Santo no nosso coração. Entra, meu Pai querido, em cada vida que está ouvindo esta palavra agora, esta oração. Sopra, meu Pai, através do Teu Espírito. Sopra, meu Pai querido, e faz essa vida acordar. Faz, meu Pai querido, essa vida tomar uma posição e uma decisão, meu Deus, para que haja salvação nessa família, nessa casa, nos nossos corações, mas através do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz, se nós olhamos, que se nós se entregarmos, nós passamos a ser um com o Senhor, porque o nosso corpo não é nosso, mas é templo do Teu Espírito, e a Tua palavra diz que o Senhor Jesus entra e faz morada, se nós abrirmos a porta do nosso coração. E nesse momento nós estamos abrindo, escancarando a porta do nosso coração e dizendo, entra, Senhor Jesus, entra e faz morada, porque aqueles que são devassos, roubadores, e aqueles que são avarentos, que se dizem cristãos, a Tua palavra diz que nós não devemos nem comer e manter uma comunhão com eles, mas que nós temos é que ter uma comunhão com o Senhor. E o Senhor faz essa proposta para nós, porque o Senhor diz que se nós abrirmos a porta do nosso coração, o Senhor entra e vem ceiar conosco, nos momentos necessários para a nossa vida biológica, que é o nosso alimento, o pão e a água. O Senhor vai estar presente em todos os dias que nós estivermos dando graças ao Senhor por aquilo que o Senhor nos concede na nossa mesa farta, nos nossos alimentos. O Senhor vai estar presente naquela comunhão. Ah, meu Pai querido, então entra dentro do nosso ser e habita no templo do Teu Espírito Santo, que é o nosso corpo, e nos ajuda a sermos limpos do fermento velho,
daquilo que nos traz o prazer, daquilo que foi um trauma, uma sequela, aquilo que gerou tanta confusão, tanta discórdia na nossa vida, mas que nesse momento seja apagado pelo Teu poder, e que nós sejamos verdadeiramente como nova criatura. Muda o nosso ser, muda a nossa sorte. Faça, meu Pai querido, com cada pessoa que ouvir esta palavra, com cada pessoa que entregar a vida a Jesus, que hoje ela seja transformada, que a partir de hoje ela venha ter temor e reverência e obediência aos Teus mandamentos. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E amém e graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus. É que cuida de você quando todos dizem não, quando todas as portas se fecham e teu peito bate a solidão. Quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá, e faz nascer feliz um novo dia, e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome é Jesus. Glória a Deus. Pai soberano, Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai querido, por cada pessoa que ouviu essa palavra, por cada um, meu Pai querido, que de uma maneira ou outra buscou a Tua presença, por aqueles, meu Pai querido, que têm sede e fome de justiça, por aqueles, Pai querido, que muitas vezes estão sozinhos, solitários, mas que agora vão ser totalmente aliviados com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor é bom. Sabemos, Pai querido, que o Senhor não nos desampara e que nas tribulações e dificuldades da vida, o Senhor está lado a lado com Teus filhos, com o Teu povo. E nós venceremos em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos no nome que está acima de todo nome. Cremos, Pai querido, que o Senhor é o nosso abençoador, o nosso ajudador, o nosso Redentor, o Deus vivo, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que está ao nosso lado. Muito obrigado, meu Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, e quem crê diga amém, e vamos aplaudir o Senhor.